ficar gravado. Maravilha. Boa noite a todos, pessoal. Então vamos começar o webinário sobre robôs semiautomáticos. Esse tema, pessoal, sobre os robôs semiautomáticos, eu vim adotando ao longo desse ano, tá? Por quê? Porque eu acho que eu dentro do meu site, aí depois eu vou falar, eu estou começando a distribuir coisas que eu tinha muita pesquisa interna, né? Então, semiautomáticos é uma ferramenta interessantíssima, poucas pessoas usam e usam errado algumas pessoas. Então, eu gostaria de colocar esse tema aí, já estou mostrando aos poucos, né? Não é a solução 100% automática, mas é semi-automático, tá, gente? Todos os que eu vou falar hoje aqui, que estarei falando, que eu vou mostrar e é que eu posso contribuir com vocês hoje, é para MetaTrader 4, tá? Então, por isso que já deixo aí a situação para MT4. Evandro, tu vai ter para MT5? É possível ter para MT5, tá? Só que a gente não consegue fazer tudo da noite para o dia. Eu não sou programador, eu tenho parceiros programadores, e se a gente ficar só programando ou só desenvolvendo algumas coisas para terceiros, a gente não opera. Então a gente tem um objetivo sempre principal, que é operar. Perfeito, gente? Gostaria de deixar bem claro que um robô semiautomático, ele não negocia 100% sozinho, tá, gente? Ele auxilia o trading manual. Isso é importante falar, porque se você fala em robôs, você imagina, ele vai operar 100% automático. Não. Ele é um semiautomático, ele vai auxiliar o trading manual, tá? Isso é uma evolução muito grande, muito grande, porque a gente consegue ter ferramentas muito boas para a gente operar manualmente. A gente dá um passo muito grande. Tá bom, gente? Vamos lá. Qual que é o meu objetivo hoje da palestra aqui? Vou colocar para vocês, que daí vocês todos já fiquem sabendo exatamente o objetivo, né? O que eu vou poder contribuir com vocês. Meu objetivo principal hoje é contribuir com o conhecimento dos traders, com vocês e comigo mesmo, né? A partir do momento que eu estou me preparando para apresentar algo, eu estou estudando também. Então é uma minha evolução também, faz parte desse webinar. Contribuir com o conhecimento. Todo mundo que me conhece mais próximo sabe que eu gosto de estar sempre dando um passo a mais, aumentar o nível. Então, se eu conseguir aumentar o nível de entendimento de vocês e vocês puderem retransmitir para os amigos traders que vocês têm, eu acho que ajuda bastante. É o nosso crescimento, é o ganho. Tá? Então, fico feliz. Eu vou mostrar ferramentas para o trading manual. Pode ser que vocês já conheçam, pode ser que vocês nunca tenham visto. Então é importante. E ver na prática. Vou abrir o gráfico ali, né, quando chegar o momento. Vamos ver a prática, o que ele vai nos ajudar na prática. E aí depois cada pessoa, cada trader, cada iniciante ou cada pessoa que está avançado, veja se te ajuda, não ajuda. E peço para vocês depois, pelo site da Estúdio Finance, se vocês quiserem mandar feedbacks por e-mail e sugestões, ok? A gente agradece, porque assim que é a parte, né? Nós estamos em mais de 30 pessoas, né? Então, 30 pessoas pensando evolui muito mais rápido que um Evandro sozinho, né? Maravilha, gente. E, como anunciado, eu fechei o som e voltei. Como anunciado, eu vou deixar um bônus especial. E fiz questão de colocar que ele é gratuito, porque não é uma oferta de venda, nada. É um bônus que, se vocês ficarem até o final, vocês vão ter direito para ter a prática, né? Eu gosto palpável, né? Então, esse é o objetivo de hoje, tá? Chegar, passar conhecimento, que todo mundo se eleve e no final todo mundo tenha ferramentas. Vou fazer uma apresentação rápida da Estúdio Finance, né? Eu não falo mais do Evandro, falo mais da Estúdio Finance. Se quiserem saber um pouquinho da Estúdio Finance e do Evandro, tem o site estudiofinance.com.br. Lá vocês vão encontrar algumas coisas. O site tem a essência, nasceu da seguinte forma. O Evandro retirar dos arquivos mortos aqui da CPU que ele tinha e começar a retransmitir. Tá? Então, lá hoje, o que você encontra? Você encontra os robôs semiautomáticos, tá?
que é o assunto de hoje. Alguns eventos que às vezes eu faço já, então ainda tem o campeonato. Vocês vão encontrar um projeto que está em andamento, tá? E já está sendo divulgado e está em andamento, que é o projeto de sinais. Se você entrar lá e deixar seu e-mail assim que a gente tiver essa novidade, também a gente vai estar distribuindo. A gente tem treinamentos, eu procuro fazer vídeos, treinamentos, enfim, tudo que eu puder disponibilizar, não me importo. E também a gente tem os downloads, tá? Então os downloads, o que você vai encontrar? Não é nosso tema hoje, então eu só estou dando dica. Tem lá indicadores, tem, enfim, tem planilhas, essas coisas todas, tá? E depois, se quiser saber sobre nós, o Evandro, ali na direita, né, um pouquinho antes do final, tem um pouquinho da minha história, tem o meu escritório aqui, enfim, né. É legal que a maioria das pessoas eu conheço, né, ou de nome, ou pessoalmente, nessas viagens que a gente faz aí, né, ao longo do ano, e a gente vai fazendo cada vez mais amigos, né. Então, então eu conheço já bastante gente. Perfeito? Vamos lá então. Vamos para o que interessa aí, né? O que eu vejo, gente? Assim, eu vou falar um pouco sobre trader, tá? Uh, Muitas pessoas falam. No começo da vida de trader, a gente fica muito sozinho. Eu, graças a Deus, eu já fiz um lastro de amizade muito grande no mundo do trading. Isso ajuda, tá? Fica a dica para vocês. Se vocês puderem ter sérias, pessoas sérias, que você senta, você conversa, você troca uma ideia, é muito, muito gratificante e você vai crescer muito. Tá? O que eu vejo por aí? Por que eu quero elevar as pessoas para o próximo nível? Porque eu vejo muito traders amadores. Eu já posso dizer que eu estou um pouco mais profissional, né? Chegando a 9 anos, mas todo mundo começa amador. Ninguém nasce profissional. Mas o que acontece? Uma coisa é você ser amador, outra coisa é você ser amador e achar que não é amador. Você está iniciante, você saber que você é iniciante, então isso é muito importante. O que os amadores fazem? Os amadores que eu falo são as pessoas que acham que já estão preparados, mas não estão tendo resultados consistentes, entendeu? Tem pouco tempo de mercado, isso é fato, é para quem está chegando. Não querem estudar muito, tá, gente? Isso é um fato. Eles estudam pouco. Aí as coisas não começam a dar certo, ou vão embora, ou começam a estudar muito. Esse é o padrão, tá? Só que quando eles começam a estudar muito, eles começam a estudar desenfreado, de tudo, apontando para todos os lados. Por quê? Porque eles querem ganhar tempo, querem aprender. Se preocupam, se preocupam mais com a parte técnica, tá? Com a análise gráfica, com a estratégia, com o que vai dar dinheiro, e não se preocupam com tudo. O todo, seria o todo o nome correto, que seria o quê? Entender o mercado como um todo. Faz parte, tem compreender a parte técnica? Sim, faz parte. Mas a gente tem que entender um todo, quem faz, quem participa, quem pode nos prejudicar, quem pode nos ajudar. Né? São apressados, em média, eles usam uma conta demonstrativa em média 3 meses. Tá? Isso é pouquíssimo tempo. Em 3 meses, ou você tem alguém do teu lado te encaminhando para você avançar um ano em 3 meses, você sozinho, com um curso ou dois à distância, dificilmente você vai estar pronto. Tá? Então isso é o perfil de quem está amador. O emocional dele não está formado, porque a pessoa que é amadora operou pouco tempo, ela está descobrindo o emocional, algumas pessoas mais, outras menos, né? Então querem dobrar o capital em pouco tempo, isso é o que eu mais escuto. Né? Todos querem vir para o mercado financeiro e ficar rico da noite para o dia. Eu faço votos que dê certo, mas são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Tá? E aí a consistência, a lucratividade a longo prazo, a metodologia, a compreensão demora tempo. Então, as pessoas, enquanto você está olhando para dobrar o teu capital em 2, 3 dias, em uma semana, você não consegue ver o todo, você não consegue ver a mais. Negocio muitos ativos ao mesmo tempo, né? Sem ter experiência, sem ter o conhecimento mais profundo, sai negociando um monte de coisa, então o foco deles acaba abrindo, ampliando, né, e não consegue focar em poucos, passa muita coisa desapercebido, tá, para as pessoas, e aí não possuem dados organizados. Isso é algo que eu constatei já
para as pessoas e algumas perguntas. As pessoas não têm planilhas, as pessoas não têm testes feitos, eles têm achômetro, entendeu? Não tem ferramentas de apoio, acham que já tem tudo na mão. Eu já falei com uma, duas pessoas e é assim mesmo, não é assim. Tá? As pessoas não gastam com curso, tentam buscar tudo que tem na internet. A internet facilita muito, tem muita coisa, ajuda muito, mas o a mais, os detalhes, você vai conhecer com profissionais, entendeu? Tu não pode ser um médico pesquisando pela internet. Tu tem que ir lá e você tem que participar do mercado da medicina e se aprofundar no que você vai querer ser. Tá? Então esse é um perfil que as pessoas têm. Se eu pedir para a pessoa, Evandro, eu sou amador, porém eu tenho planilhas, eu faço testes, eu sou uma pessoa super organizada. O que que acontece? Ótimo, tu está dando um passo mais largo. Por quê? Porque se tu já é organizado, você vai priorizar o teu tempo, o teu foco nos outros detalhes, na parte do entendimento de mercado e na operação, no emocional. E os traders profissionais? Por que que eu fiz esse comparativo? Porque eu quero que cada um de vocês se veja lá no começo, quando começou, quem está começando, e aonde está hoje. E se conseguir dar fazer visualizações aonde você vai conseguir estar daqui um ano, dois, porque quem começa no mercado, como nós, que a gente está no mercado, nós somos viciados no mercado, nós gostamos do negócio. Isso é fato. Todo mundo tem paixão, normalmente tem paixão pelo mercado financeiro. Então, o que, que é normalmente os profissionais? São as pessoas que têm mais tempo de mercado. Por quê? Porque já vivenciaram muita coisa, então passaram da fase amador para profissional, evoluindo, e aliaram a técnica com a vivência. Tá? Então, não é para desanimar, mas é a verdade. Você precisa de um certo tempo para ter maturação, para ter compreensão, para entender todo o mercado e tomar as decisões mais corretas. Tá? A vivência de mercado é importante. Estudam muito de forma organizada, entendeu? Não atiram para todos os lados. Eles estudam primeiro um segmento, depois outro segmento, depois uma metodologia, depois outra metodologia. E isso leva tempo. Tá? Mas estudam de forma organizada. Tá? Isso é importante. Estão cientes que precisam de tempo de maturação, já comentei, como qualquer negócio. Né? E eles têm um emocional definido. E o que é o emocional definido? Já vieram operando, já fizeram testes, vão tomando a decisão. Qual estratégia eu vou usar, qual a minha metodologia, qual o meu horário, qual a sessão, quais os pares que eu vou operar. Todas essas perguntas já estão respondidas. E automaticamente, quando você tem essas respostas, o teu emocional já está formado. Por quê? Porque você não dá espaço para dúvidas. E aí o teu emocional trabalha melhor. E aí você transforma o emocional definido em racional, e aí você trabalha com a razão. A emoção não faz parte. Faz parte aquela parte, aquela menor parte, que nós podemos brincar, podemos dar risada, né? Brincar de chorar, enfim, pequenas coisas. Querem rentabilizar a conta constante, é diferente de quem quer dobrar o capital. Tá? Normalmente a pessoa quer rentabilizar. Eles querem ser vencedores. Eles querem ganhar em janeiro, querem ganhar em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, onde a gente está agora. Esse é o negócio do trader profissional. Se fizer 50%, se fizer meio por cento, o trader profissional ele quer rentabilizar constantemente. Ok? E investe numa melhoria contínua. Isso é fato. Fato. Tá? Já fiz muito. Saí da minha cidade para outra cidade para assistir uma palestra. Entendeu? Não era investimento de dinheiro, era investimento de tempo, né? E de ir para assistir, para ver o que um profissional de mercado, de bolsa, de forex vai falar. Tá? Inclusive essa semana eu vou estar fazendo isso. Por exemplo, quando participo de um evento, eu procuro, se o professor tiver, um palestrante tiver oportunidade, eu vou lá e dou os parabéns para ele. Eu gosto de deixar o meu cartão com ele, eu gosto de pedir alguma informação, tirar alguma dúvida extra, entendeu? Se eu não consigo falar com o palestrante, as pessoas que sentam do meu lado provavelmente podem contribuir, eu posso contribuir, e assim eu vou ganhando. As pessoas investem em melhoria contínua, cursos presenciais, cursos à distância, ferramentas, tá? E tratam como um negócio. O trading, pessoal, nós temos que tratar como um negócio, ok? Você tem que tratar como uma empresa.
Você tem que ter os seus dados detalhados, tu tem que ter tuas planilhas, tu tem que ter os teus relatórios. Tu vai testar ferramentas sempre. O que o Evandro começou a fazer em 2007, 2008 é diferente do que eu fazia em 2010. Do que eu estava operando em 2010 é diferente do que eu operei em 2014. E 2014 para 2017 já mudou também. Não muda tudo. São migrações, evolução natural. Tá? Educação contínua, sim, eu estou fechando 9 anos de mercado e 1 a 2 vezes por ano eu faço cursos. É fundamental, tá? É fundamental estar com pessoas. Dito isso, gente, é minha opinião. Gostaria que vocês conseguissem levar para vocês, gostaria que vocês levassem e estarem mais deste lado aqui. Quanto mais você conseguir colocar mais horas em cima de gráfico, eu acho que você vai ter a sua evolução. Tá, a gente vai ter resultados, é natural. É natural que vai acontecer. Ok? Vamos lá? Vamos falar sobre o semiautomático, começando o assunto principal. Por quê? Porque os profissionais, eles tendem a ter ferramentas melhores. Entendeu? Não são caras, às vezes não são caras, não são algo inatingível, mas eles têm. Tá? O que você pode ter? Como ter um semiautomático hoje? Falando da plataforma MetaTrader, que eu iniciei lá no começo falando da MT4, por ela ser aberta, programável, o som tá ok, pessoal? Som ok? Ok, perfeito. Então você pode ou contratar um programador de MetaTrader, tá? Hoje no Brasil, nos últimos 2 anos, tem bastante programador por aí. E aí você passa a sua ideia e ele te diz se você pode fazer, ou você busca com ferramentas prontas. Tá? Minha opinião, Evandro, vale a pena contratar um programador ou vale a pena buscar ferramentas prontas? A minha opinião é que você deve avaliar o teu momento. Se você já está consolidado e tu não precisa desenvolver tua técnica, tua estratégia, você acredita que está mais consolidado, você pode destinar teu tempo para um braço de programação. Se você é novo, está nos primeiros 3, 4 anos, eu acredito que não perderia tempo com programação e buscaria ferramentas prontas. Focaria no teu desenvolvimento e não no desenvolvimento. Ok? Perfeito? Funções do semiautomático. Evandro, o que o semiautomático faz? Né? O que ele pode fazer? Aquelas dúvidas que vocês estão começando, mas se eu tivesse isso, facilitaria. Se eu tivesse aquilo, eu facilitaria. Sabe que quando a gente tem as teclas de atalho do MT4, do MetaTrader, né? Ctrl T, Ctrl D, Ctrl N, né? Essas funções aí ajudam bastante a nossa vida. Ctrl G, que é as linhas da grade. Então, as funções do semiautomático eles têm para isso. Alguns exemplos, o que eles podem fazer? Eles podem aumentar as possibilidades do nosso gerenciamento de trade. Exato. Evandro, você pode comprar, não colocar nada, nem ganho nem loss, ficou comprado. Mas você pode comprar e colocar uma ordem com objetivo de ganho e objetivo de perca. Entendeu? Mas tu pode fazer N possibilidades. Tu pode colocar 2, 3 ordens de compra, 2, 3 ordens de venda. Tu pode colocar que você faça uma perda. Ao invés de calcular em pontos, você pode calcular em financeiro, em percentual. Tudo cálculos. Eu quero saber qual é o tamanho do lote que eu vou entrar. Isso aí tudo um semiautomático pode fazer. Tá? O que mais ele faz? Então, aumentando as possibilidades de gerenciamento, ele aumenta a velocidade na transmissão de dados. Gente, nós estamos operando no mercado financeiro, 100% eletrônico. Velocidade de dados, qualidade de dados é importantíssimo. Se a gente tiver problema na transmissão do nosso webinar, que é educacional, nós podemos retomar amanhã, nós podemos gravar, assistir 2, 3 vezes, que a gente tem soluções. Não bate no nosso bolso. No mercado financeiro, nós não temos a segunda chance. Nós temos que executar bem ou assumir prejuízos. Ok? Então, aumentar a velocidade é o que o semiautomático faz. E dar qualidade também. O que mais que ele faz? Automaticamente, ele faz uma proteção operacional e financeira. Vou dar um exemplo. Você pode ter um robô semiautomático
que ele calcula o teu risco máximo da conta. Eu gostaria que se tudo desse errado na minha conta, com, sei lá, 5% ele estopasse e encerrasse todas. Ou com 20%, ou com 30%. Por quê? Digamos que você está operando e dá um cenário de caos, como foi o franco suíço em 2015, o que você vai fazer? Você tem uma ferramenta que, pelo menos, ele vai tentar fechar na melhor situação possível. Tá? Então, ele dá proteção no dia a dia. Exemplos, vamos lá. Eu já falei um pouquinho, tá? Ele faz muitos cálculos rápidos, tá? Cálculo de lote, PIP, tamanho, você quer fazer um cálculo de ATR, enfim. Ele faz vários cálculos. Ele tem uma execução precisa. Se você teve problema, a minha ordem não executou no ponto que eu queria. Alguém pode já ter passado por isso. Não, quase pegou o meu gain, mas não pegou a minha ordem, meu ganho. Né? Então, o semiautomático, ele consegue fazer cálculos, consegue medir spread, e aí ele vai ter uma execução mais precisa. Entendeu? É um exemplo. Velocidade, como eu já comentei, elimina o emocional do trade. Lembra que eu falei lá amador e profissional? Por quê? Porque o semiautomático, ele não vai tomar decisão para entrar no trade. Você vai tomar decisão. Mas depois que você entrou no trading, ele já está pré-definido. Tudo que ele vai fazer. Então, praticamente, depois que entrou no trading, você deixou configurado antes, gente, você só vai dar uma olhada. Você só vai olhar e ele se torna automático depois da execução. Então, você vai eliminar o teu emocional. Será que eu puxo para o 0 a 0 ou será que eu deixo? Você não mexe mais, ele já está programado. Será que eu encerro antes? Será que eu coloco o stop no 0 a 0? Será que eu vou aumentar meu ganho? Isso aí tudo está programado. Então você elimina o teu emocional. Isso aí é fantástico. Outra situação é que você ganha tempo. Por quê? Se você entrou em um trade, uma operação, e você tem que ir lá ajustar conforme a movimentação. Imagina isso na madrugada, num fuso horário. Você está lá, aí você vai lá, dá uma olhadinha. Aí você não consegue dormir e você entra de novo. Ok? Então, assim, você ganha tempo. Tá? Muitas vezes você entra na operação e você tem seus compromissos pessoais. Você vai na rua, você vai no supermercado, você vai no médico. Se o semiautomático está lá, no teu MetaTrader, na tua operação, você já sabe tudo que ele pode fazer. Ou ele vai dar gain, ou vai dar loss, ou vai fazer as configurações que você colocou. Ele te dá tempo, ele te dá liberdade de tempo. E aí o que acontece? Você apressa o teu passo para se tornar mais profissional. Você pode estudar outra coisa, você pode olhar para outro gráfico, você pode conversar com pessoas e a coisa vai acontecer exatamente como tem que acontecer. Tá? Por que isso? Porque muitas vezes a gente estuda uma estratégia antes de operar e quando vai operar a gente não consegue extrair dela o que a gente estudou. Poxa, mas dava 100 pips por semana antes quando eu estudava, agora que eu vou operar não dá mais. Né? Existem perdas no meio do caminho. Existem perdas e a gente não consegue enxergar isso, só na prática. Então você ganha tempo. Ok? E possibilita diversificar estratégias, né? Com a mesma estratégia que você opera, você pode fazer estratégia derivada 1, derivada 2, derivada 3, enfim, eu vou falar um pouquinho lá na frente e vou mostrar. Tá, gente? Então vou conseguir mostrar para vocês. Ok? Tranquilo? Eu vi algumas perguntas aí, eu vou responder no final, tá? Eu estou vendo algumas perguntas de MetaTrader, de semiautomático, eu vou responder no final. Eu estou vendo todas, tá, gente? Vamos lá. Então, o que eu posso falar um pouco mais sobre as funções do semiautomático? Vou dar funções na prática, tá? Que é o que vocês queriam ver. A gente pode colocar stops pré-programados, entendeu? A gente pode deixar a ordem já pronta e a gente pode deixar ordens já de que forma? A gente pode colocar stops, por exemplo, a X pips, por exemplo, 10 pips, 20 pips, 30 pips. Ou a gente pode calcular o nosso stop pelo candle anterior. Eu dei alguns exemplos, tá? A gente pode colocar, sempre que entrar na operação, o meu stop vai ser um candle anterior. É uma forma de colocar. Se tu programar um semiautomático e que toda vez que você entrar na operação, o teu stop vai ficar abaixo dos últimos 2 candles ou 3 candles,
você pode programar isso. Então tem um padrão e uma diversidade. Então eu coloquei, pode ser tantos pips, pode ser no candle anterior, pode ser 2 candles, né? Então eu só dei alguns exemplos do que é possível. Então olha só, de um stop simples tu já tem stops com várias possibilidades, né? Tu pode inserir saídas parciais de ganho, tá? Isso é legal, tá? Normalmente você pode entrar e trabalhar com um risco retorno 1 para 1, né? Você ganhou 10 pips ou perde 10 pips, mas tu pode, tem gente que gosta de estender estratégia. Então as pessoas às vezes podem diversificar a tua estratégia com, bom, eu vou entrar com um lote e vou entrar com 3 lotes. Um lote eu vou ter um objetivo curto, um lote eu vou ter um objetivo de 150, de 15 pips, e o terceiro eu vou ter de 300. Ponto. Entendeu? Imagina você entrando lá, calculando uma ordem de ganho lá no primeiro objetivo. Depois você vai lá, coloca outra ordem no segundo objetivo, coloca outra ordem no terceiro objetivo. Semi-automático faz em menos de um segundo isso, gente. Tudo. Tudo isso aí. Tá? Então te abre a possibilidade. Por quê? Eu saí com 15 pips e eu podia ter pego 20. Entendeu? Se tu programar isso, no dia que ele der a oportunidade de pegar os pips, você vai pegar. Entendeu? Pré-programado. Break-even. Break-even, para quem não sabe, é sair no 0 a 0. Né? Em determinado ponto você não perde mais. Aqui no break-even você tem várias possibilidades. Eu coloquei 2 aqui, que é o que estão. Você pode determinar que um break-even chega a X pontos. Por exemplo, eu comprei e o mercado subiu um pouco. A partir daqui eu não quero mais perder, então você coloca um 0 a 0. Ou você pode ter um break-even acionado, né? Você comprou e tem lá teu objetivo, 100 pontos. Muitas vezes ele chega a 97, 98 e volta. Não pega nosso objetivo. Isso é o mercado, não somos nós que definimos. Mas concorda que se chegou lá, bateu na trave, fica chato perder? Então, dentro da nossa estratégia, eu posso definir, bom, se eu comprar e ele chegar a 90% do meu objetivo, eu não quero mais perder. Ou você pode colocar 99%, 95%, ou 70%, ou 50%. Então, te dá uma possibilidade muito maior. Entendeu? E quando que acontece isso? Sempre quando você não está na frente do computador, né? Quando você vai ao banheiro, quando você vai fazer um lanche, quando você deu uma saída. Poxa, quase pegou, eu voltei, não tinha pego. Imagina você não está na frente do computador, ele foi lá, ele quase pegou teu objetivo lá em cima, você não está na frente do computador, aí o semi-automático entendeu, opa, chegou a 90%, vamos colocar no 0 a 0. É fantástico isso aí, gente. É legal, é bacana. Né? O que mais posso fazer? O trailing stop. Trailing stop é algo, eu acho que é a parte mais legal de todas, é o trailing stop. Por quê? Trailing stop é o acionamento de determinado ponto que você não perde mais. Mas, além de você não perder mais, ele vai se movendo a favor da tua operação. Tá? Depois eu vou mostrar no gráfico. Ou seja, conforme o mercado for andando a favor, você vai puxando o teu stop positivo. Se você comprar e o mercado subir o dia inteiro, você tem a possibilidade de ganhar o dia inteiro, subir o dia inteiro. Então eu coloquei alguns exemplos aqui, você pode calcular um trailing stop pelo MetaTrader padrão, tá? Que é muito limitado, só tem uma forma. Você pode calcular o teu MetaTrader por uma média móvel, sei que muita gente usa a média móvel, então você pode colocar, eu queria que o meu trailing stop fosse subindo para a média móvel. Média móvel vai subindo, né? O meu trailing vai subindo. Ou, como eu falei antes, ele pode ir subindo candle a candle, entendeu? Vai subindo candle a candle por quê? Porque daí subiu um candle, subiu um candle, subiu um candle, quando voltar. Outra forma é fractal. Tá? Para quem não conhece fractal, depois você estuda lá, não vou entrar em detalhes hoje. E outra forma que eu sou fã, que eu gosto, tá? Que é o step. Ou seja, são níveis. Tá? Vou mostrar depois aí, você pode subir por step. Não vou entrar em detalhe em cada um para não ficar muito técnico. Importante hoje é vocês terem conhecimento, depois vocês vão até o canal da Estúdio Finance e aí eu vou colocar vídeos explicativos, fica melhor. Tá? Mas agora você imagina, juntando um stop programado com uma saída parcial, com um break-even e com trailing stop. Olha só quantas ferramentas você tem para melhorar o teu trading. Legal? Tranquilo?
Acho que fica legal. Opinião de vocês aí, por favor. Legal, bacana. Bacana a opinião de vocês. É isso aí, entendeu? Então você imagina você não ter, imagina você ter, tá? Então eu só coloquei aí pra gente ver e já vou encerrar a nossa câmera, até porque diminui a velocidade, né? Bacana. É preciso usar todas essas estratégias juntas? São ferramentas, tá, Alex? Alex pediu. É possível usar todas essas estratégias juntas? Eu vou mostrar. Sim, você vai configurando. Você habilita uma, desabilita outra e assim vai, tá? E assim, essas todas, eu vou ser bem sincero e falar. Aqui tem um dedinho do que é possível fazer. Mas esse dedinho já é muito útil, entendeu? Muito, muito útil, tá, gente? Então, o que é importante? Que abra a mente de vocês. Tranquilo? Mostrei então algumas ferramentas para que serve, como fazer, tudo nos slides. Depois eu vou abrir eles na prática lá, tá? Mas antes disso, eu gostaria de falar, e inclusive foi um tema, sobre a velocidade de dados. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas não sabem como medir a sua velocidade, não sabem se posicionar, tá? Eu teve um exemplo de uma pessoa que é trader que opera desde 2008 lá, quando eu comecei, conheço desde aquela época, tá? E a pessoa contratou um serviço de melhoria, pagava caro, quando a gente foi comparar estava pior. Ou seja, ela não tinha como medir o serviço que ela contratou. Velocidade de dados. O que eu quero mostrar para vocês na velocidade de dados? Seguinte situação. Você pode, primeiro, verificar a sua condição atual. Por quê? O Evandro está no Rio Grande do Sul. Tem gente em São Paulo, Mato Grosso, Minas. Então verifique a sua condição atual. O que é verificar a sua condição atual? Como você opera? Você opera de casa? Você opera de uma internet 3G ou de uma internet fixa? Você tem um super link lá de alta velocidade. Então verifique a sua condição atual. Por quê? Porque imagine a condição dos outros ao redor do mundo. Tá? Infelizmente, no Brasil, nós somos desprovidos de algumas tecnologias, como internet de qualidade. Né? Então, a gente tem que verificar a nossa condição atual. Somos brasileiros, estamos no Brasil, de cara, nós não temos a melhor internet, a questão da velocidade. Segundo, o que você faz? Você opera Forex Brasil com a Europa, com Londres? Ou você opera Brasil nos Estados Unidos? Ou você opera com a Austrália lá no outro lado do mundo? Eu só dei alguns exemplos, tem muitos outros exemplos. Então verifique a sua condição. Eu opero só bolsa de valores em São Paulo. Ok, eu estou no Rio Grande do Sul e opero em São Paulo. E aí tem uma pessoa que mora em São Paulo, do lado da bolsa, e opera a bolsa também. Será que tem diferença? Isso. Então verifique a sua condição. Para quê? Para que você possa medir qual é a condição hoje. A gente pode fazer trading manual. O Evandro, eu gosto de usar a Europa e você gosta de usar a Austrália. Será que a trafegabilidade é a mesma? Então verifique essa condição. Tá? E agora eu vou dar um exemplo da velocidade dos dados. Tá? Velocidade de transmissão de dados. Vamos lá. Está na casa dos milissegundos. Tá? O que você acha? 218 milissegundos é bastante? Ou você prefere ter uma transmissão de 41 milissegundos? Ou você prefere ter uma transmissão de dados de 1.7 milissegundos? Ou seja, você pode ter... Tu imagina que todos nós aqui operamos. Todos nós clicamos e damos um Enter lá para mandar uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Se eu deixar uma ordem pendente, também ela vai ter uma velocidade. Perfeito? Perfeito. O que você prefere? Você prefere estar com esta condição? Você prefere estar com essa condição ou você prefere estar com esta condição? Eu, Evandro, hoje eu tenho essa condição. As minhas operações são feitas nesta condição. Evandro, é obrigatório ter essa opção? Não. Conforme o teu modelo, às vezes te serve 41, te serve 218, entendeu? Mas a mais importante é você saber medir e saber aonde você está pisando para tomar a decisão. Entendeste? Então essa é a parte legal. Hoje eu tenho
Bem prático para vocês, aqui do meu escritório, se eu for operar com o meu broker de Londres, a minha velocidade é 218 milissegundos. Tá? Um servidor que eu contrato um VPS, ele me dá 1.7 milissegundos. Então, se o Evandro operar daqui e mandar uma ordem, ele demora 218 milissegundos. Se eu operar do meu VPS, do meu VPS vai 1.7 milissegundos. Tá? E pode ter o 41 milissegundos e, enfim, várias coisas. Tá? Beleza? Tá entendido a questão do que é importante ter? Eu vou mostrar para vocês. E outra questão é estabilidade, gente. Tá? O que é estabilidade? Já passei por uma situação antigamente local, onde eu aumentei meu plano de internet e ele caía. Ele repicava muito. Isso já faz mais de 5 anos. Eu tive que retornar uma velocidade mais lenta aqui local aqui, para que ela tivesse estabilidade. Por quê? Porque para o meu negócio, que era bolsa de valores e forex, eu preciso estabilidade. Preciso velocidade? Preciso, mas se não tiver, se cair toda hora, prejudica muito mais. Perfeito? Então, assim, pesquise um pouco sobre VPS, VPS, se você está no momento de usar VPS ou não. Tá? Na próxima semana vai estar saindo vídeo sobre VPS dentro do canal do Suc Finanças, então você pode ver algumas coisas lá. Beleza? Ok. Tá? Tem algumas perguntas aí, tá? E aí eu já vou responder agora, que é como medir a velocidade, que é onde todo mundo se interessou, né? Poxa, eu quero saber qual é a minha velocidade. Então eu tenho aqui o MetaTrader, né? Deixa eu trazer para vocês aqui, tá? Aqui, ó. Eu estou com o MetaTrader. E quando você vier com o MetaTrader aqui no cantinho direito embaixo, tá? Se você clicar em cima do estado de conexão aqui, ele vai te mostrar, olha só, o que eu tenho aqui. Eu tenho agora, do meu local aqui, ou seja, da minha condição que eu tenho, do meu escritório local, 251 milissegundos. Ok? Conseguem ver? Então aqui a gente consegue ter a velocidade, 251 milissegundos. Ok? Eu vou retirar esse gráfico daqui. E eu vou colocar este gráfico aqui. Tá? Para vocês verem que aqui, o que eu tenho aqui? Aqui eu estou no meu VPS. Tá? E aqui eu tenho a minha velocidade agora. Olha só. No meu VPS. 1.75 milissegundos. Ok? Então, o que acontece? Se eu operar do meu VPS um robô 100% automático, um robô semi-automático ou manual, e eu operar da minha estação de trabalho aqui hoje, eu tenho essa diferença. Evandro, o que influencia isso? Depende da sua estratégia. Se a sua estratégia for scalper, influencia muito. Se a sua estratégia for não scalper, mas você faz operações que buscam poucos pips, também influencia muito. Por quê? Porque na hora de chegar lá, dá mais entre de 1,75 para 200 e alguma coisa, dá quase 200 ordens, dá tempo de enviar 200 ordens. Então, enquanto eu enviei 200 ordens, chegou lá. O som tá ok? Mais gente com problema no som? Som ok? Não? Deve ser local, Cíntia. Cíntia aqui do Rio Grande, teve temporal hoje. Né? Então, eu queria mostrar para vocês esse detalhezinho agora, tá? Para vocês saberem, então, aonde que você consegue medir. Perfeito? Legal? Tranquilo. Vai ficar gravado, vai ficar disponível, tá? Então, perfeito. Gente, eu sei que não resolve a vida de ninguém hoje, mas o que acontece? Quando você tem um servidor VPS aqui, você pode escolher aonde você vai contratar esse servidor virtual. Depois eu vou falar mais, tá? Depois que eu digo numa outra oportunidade. Então, se eu tenho uma realidade Brasil e Londres, eu tenho um servidor que opera em Londres, o meu broker, na Europa, eu tenho contratado um servidor lá na Europa, entendeu?
Ó, o Cláudio diz, o meu VPS está com 19.01. Eu considero bom, entendeu? Por quê? Porque eu tenho um outro VPS, um segundo VPS não principal, que ele opera com 41. Tá? Perfeito. Porque você estava com velocidades diferentes em gráficos distintos. Não, eu não estava com velocidade diferente em gráficos diferentes. Eu acho que você está se referindo a servidores diferentes aqui. Aqui, né? Isso. São servidores diferentes. Então, assim, o meu servidor que ele está conectado agora, ele está com 1.75, mas tem servidores que não é minha conta, seria outras velocidades. Perfeito? Bacana. Gente, velocidade de dados, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Eu acho que a gente não precisa destinar tanto tempo também, porque vai ficar gravado e passar a informação para vocês é o principal. Vamos falar dos semiautomáticos, ok? Vamos lá, semiautomáticos. Semiautomático é uma iniciativa minha, eu desenvolvi alguns. No site da Studio Finance tem alguma coisa gratuitos, algumas coisas não são gratuitas porque tem custo de programação e manutenção, e o programador tem que ser remunerado. Tá? Então, é a forma como eu posso contribuir, e eu vou fazer algumas observações. O Basic, ele está liberado no site, é gratuito. O que ele faz? Ele coloca a ordem de gain e loss automaticamente. Ele só tem essa função. Você abre, essa aqui é a janelinha do robô, para quem não conhece. Quando você abrir a janelinha, tu deixa programado o teu take profit e você deixa programado o teu stop loss. Nesse caso, ele está programado aqui nessa janela. 200 significa 20 pips e 100 significa 10 pips. Tá? Então ele tem sempre colocar uma casa a mais, que daí você pode usar em índices, pode usar em ouro, petróleo, qualquer ativo. Tá? Então esse aqui é um semiautomático que, quando você usar lá, deixa eu ver se eu consigo colocar agora para vocês já ele aqui. Vou trazer ele para vocês aqui, o Basic. Se a gente colocar uma ordem do semiautomático, deixa eu ver se ele vai abrir. Deixa eu ver que eu apertei um pouquinho mais, só um pouquinho. Vou colocar uma ordem pendente aqui em cima, tá, pessoal? Vou colocar uma ordem pendente aqui em cima. Eu vou colocar uma compra, uma venda. Olha só, na hora que eu coloquei ele já apareceu stop loss e o ganho. Então ele já está com tantos de stop e tantos de ganho, ok? Então essa é a velocidade. Eu vou remover e vou colocar uma compra aqui embaixo, ó. Então a compra. Ele já colocou, é muito rápido. E depois que ela colocou, você pode mexer ele para cima e para baixo. Isso facilita, tá? Então esse é o primeiro semiautomático, muitos de vocês já conhecem. Podemos comprar mercado, eu vou comprar mercado aqui, ó. Né? Vou fazer uma compra mercado, olha só. Comprei a mercado, ele já lançou a ordem de ganho e de loss. Para que serve isso? Você pode depois ajustar o teu ganho e o teu loss conforme você quer. Isso facilita. Mas imagina que cai energia elétrica. Você vai fazer uma ordem agora. Você vai comprar mercado. Vamos comprar mercado. Comprei. Ó, já saiu as ordens. Tá? Isso é muito rápido. Ok? Sérgio, voltou o som? Tá? Então esse é um semiautomático super simples aí. Ok? Vamos lá. Está disponível. Outro semiautomático que eu criei, que a gente desenvolveu, é o Express. Então o que o Express tem? Ele tem as mesmas condições que o primeiro tem, gain e loss, porém ele já tem um break-even. Tá vendo? Esse break-even você pode escolher aqui, você abre a janelinha, você pode escolher se você quer que ele acione por tantos pontos ou percentual. Eu gosto muito de trabalhar com percentual. Tá? Ah, chegou a 70% do trading, coloca no 0 a 0, chegou a 80%, coloca no 0 a 0. Eu não gosto de perder uma operação que quase chegou no objetivo. Tá? E ainda tem a condição de colocar um trailing stop. Então você tem a ordem de ganho, de gain loss, um break-even e um trailing stop. E ainda duas funções de complemento. Você pode, para quem faz day trade, no final do dia você pode encerrar.
Por quê? Porque eu faço muito trade em DAX e não gosto de ficar comprado para o dia seguinte. Então, eu quero que encerre. Então, se por acaso eu estou no trade e não nem ganhou nem perdeu, eu quero encerrar. E na sexta-feira, para não ficar comprado, né? Para nenhuma ordem na sexta-feira e correr risco, tem essa função, tá? O que eu quero fazer? Quero mostrar para vocês então essa função do Express. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui do Express. Aqui eu tenho o Express, né? Olha só, o Express então tem essas funções. Coloca o ganho, coloca a perda. No break-even a gente pode escolher se a gente quer por porcentagem ou pontos, tá? Então eu gosto de porcentagem. Quando ele chegar a 80% do trade, o trading stop eu posso colocar 0 a 0 ou posso colocar aí. Por exemplo, eu tenho um objetivo de 200 pontos. Bom, quando ele chegou a 150, quando ele chegou a 100 pontos, ele começa a puxar o trading stop normal. Posso habilitar o final do dia e tá ok, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai comprar aqui a mesma coisa, né? Comprei e já saiu a ordem ali, tu viu? Ele já saiu com a ordem aí porque eu coloquei uma outra função para não ficar hoje com a ordem, tá? Deixa eu colocar a ordem pendente. Ele coloca a ordem e já retira. Eu vou tirar ele que ele tem aqui uma outra função. Super rápido também, tá, gente? Então esse é o Express. Eu não vou ficar tanto tempo aqui no Express. Você pode mudar aqui todo certinho, porque já vamos avançar para o próximo, que o que importa é o que vai mostrar todas as funções. Tranquilo? Pessoal, só me dá um ok se vocês estão com som aí, por favor. Ah, legal, bastante gente. O Sérgio está com um problema local lá, depois ele assiste lá. Tá? Então esses dois eu fiz questão de mostrar aqui a função, né, que a gente tem. O que a gente tem depois? A gente tem um chamado Advanced. O que ele tem? É muito legal esse aqui. Esse aqui é um dos que eu sou mais fã. Não é o mais completo, mas eu sou mais fã. Tá? Eu falei que eu gosto de trailing stop, né? Então aqui tem uns trailing stop para vocês verem. Então assim, ele tem a mesma função que o primeiro. Ele tem o break-even e aqui embaixo eles têm os horários. Porém, ele tem essa função de trailing stop aqui. Essa função do trailing stop aqui, eu posso escolher ele padrão no MetaTrader, eu posso escolher ele com padrão de candle. Ou seja, cada candle que ele vai passando, ele vai puxando. Pela média móvel, por step, só fazendo um parênteses para quem de repente não está familiarizado, o que seria step? Step seria o seguinte, eu vou ver se eu consigo, eu fiz uma compra aqui e o mercado, o meu objetivo é que suba. Então, conforme o mercado for subindo, eu tenho aqui o meu ganho, meu TP, e eu tenho aqui meu stop loss, minha perda. Stop loss. Mas conforme o mercado for subindo, eu quero que ele vá, então, eu comprei aqui, se o mercado subiu 10 pips, o que acontece? Eu posso pegar o meu break-even aqui de step, ou seja, step é degraus, e aí o que acontece? Ele subiu 10 pips, ele vai subir 10. Quando ele subir aqui, mais 10, ele vai subir mais 10. Tá? E assim por diante. Tá? É um modelo só para vocês entenderem bem simples aí do step. Ok? Média móvel, candle e fractal. Não se preocupem em entender todos. Tá? Isso aqui vocês vão aprendendo com o tempo, vão testar. Às vezes muitas pessoas nem sabiam que tinha, vão começar a ver hoje. Tá? E aí você pode usar com a média móvel, né? A gente usa a média móvel. Eu vou lá pro semi-automático lá mostrar. Não consigo mostrar ele todo hoje na função ele porque demanda tempo, né? A gente até pode colocar ele em cima do gráfico, mas até que aconteça as coisas demora, né? Então o Advanced está aí, tá? Deixei ele desativado para não correr nenhum problema aqui. Tá aqui ele, ó. Então a gente pode colocar lá 200, 100 pontos, a gente coloca um percentual, porcentagem. O trailing stop eu posso desabilitar se eu não uso, mas se eu usar um trailing stop de candle, por exemplo, entendeu? O que significa isso? Significa que, eu vou pegar um exemplo aqui. Significa que se eu fizer uma compra, tá, e eu tiver um stop, por exemplo,
de candle, um trailing stop, eu vou tiver um stop. Quando ele fechar esse candle, ele vai trazer para o último. Quando ele fechar esse candle, ele vai trazer para o último. Ele vai trazer sempre para o último candle, sempre vai trazendo assim. E mais, deixa eu falar para vocês. Ele tem uma função que você pode escolher qual a distância que você quer do candle. Você pode colocar uma distância, tá? Então esse é muito legal. Digamos que eu escolhi aqui por candle, ok? Ou média móvel. Eu vou colocar uma média móvel. Uma média móvel de 8 exponencial. Digamos que o meu stop vai estar com a média móvel. Quando eu comprar a média móvel, o meu stop vai subindo no preço da média móvel ou alguns pontos que eu coloquei. Então o que eu faço? Eu vou escolher um stop pela média móvel. Eu vou escolher qual a distância. Bom, eu quero 2 pips longe. E eu quero uma média móvel de 8 exponencial. Pronto. Está configurado. Ok? Ver se eu consigo colocar ele aqui, que a conta não estava pronta. Vai ser ruim, né? Para ele operar agora, porque ele não vai conseguir. Mas se eu conseguir colocar uma ordem, olha só. Ele vai deixar as ordens. Deixa eu deletar ele aqui. E vou fazer uma compra mercado. Ok? Então ele está com ganho, com loss. E ele vai ficar medindo com as ordens. Tá, gente? Okay? Se eu quiser mudar, eu posso vir aqui, ó. Eu posso mudar ele. Eu coloquei muito perto. Eu vou colocar mais longe, posso colocar pelo candle e posso colocar 10 pontos, ok? E eu vou lá e vou comprar mercado. O que acontece? Olha só, ele vai ficar sempre medindo. Perfeito? Várias possibilidades aí, gente, tá? As operações, vendo eles funcionando, depois tem que ser com mais calma. Tá? E para mostrar para vocês agora mais uma ferramenta, eu sou fãzaço desse aqui, tá? Eu acho que ele resolve muita coisa, mas não resolve tudo, tá? E a gente criou um mais completo, até ficou, peço perdão aí que ficou um pouco pequeno aí, né? Vocês podem estar vendo agora o Premium, né? Aí o Premium ele tem mais funções, tá? Aí eu vou desenhar o que acontece. Ele tem o mesmo grupo de funções que tinha o básico, o mesmo grupo que tinha o Express, o mesmo grupo que tinha aqui, que é o trailing stop, os horários aqui, mesmo grupo, e aqui ele começa a ter um pouco mais de funções. Por exemplo, se eu quiser usar um limitador de ordens no dia, por exemplo, tem gente que não tem emocional, fica fazendo muitas ordens, né? Então o que acontece? Você pode limitar o número de ordens de compra, o número de ordens de vendas. Ou organizar. Você definiu que a tendência é de queda, então você diminui o número de ordens de compra e você só coloca ordens de vendas. Isso aqui para que serve? Normalmente para corrigir o emocional das pessoas. Tá? O que mais? Ele tem uma meta financeira. Às vezes você está operando vários pares, várias ordens abertas, e você não consegue controlar o teu saldo financeiro. Mas se você quiser colocar que o valor da meta, quando ele atingir $500, o que o semiautomático vai fazer? Ele vai ficar medindo os teus ganhos das suas operações. Se por acaso chegar a $500, ele vai encerrar todas as operações e vai garantir o teu lucro. Legal? É uma das funções que ele tem. Outra função que o pessoal solicitou, né, e aí eu gostei e vou colocar, é um take profit escondido, virtual. Tá? Chama-se escondido virtual. Algumas pessoas acham que a corretora está monitorando as ordens, que em alguns pontos de suporte de venda e monitora as ordens e vai lá e busca stop. O que acontece? Se você programar um take profit virtual, ele fica na tua plataforma e não na corretora. E aí, quando ele chegar naquele ponto lá, ele vai executar. Então a corretora não sabe que tem. Se alguém acredita ou não acredita, ou se tem ou não tem problema, ok? Tem os mesmos encerramentos daí. O encerramento, esse aqui é fantástico. Ó. Aqui são os vários objetivos, tá, gente? Então aqui são os vários objetivos. Deixa eu mostrar para vocês. Você pode calibrar o teu lote que você entrou e aí você coloca, ó, take profit, ó, primeiro objetivo, eu quero tantos lotes a tantos pontos. Depois eu quero TP2, tantos lotes a tantos pontos e quero TP3, tantos lotes a tantos pontos. É fantástico. Por quê? Porque tu pode ter uma estratégia de scalper e uma estratégia mais longa na mesma operação, na mesma ordem.
Tranquilo até aí? Pessoal, estão compreendendo? É teoria, estou mostrando as possibilidades. O objetivo principal é que abra as possibilidades. Ah, Evandro, eu preciso usar tudo? Não. Mas veja o que é possibilidade, veja o que faz legal para você. Pensa, poxa, e se minha estratégia tivesse 3 saídas? Entendeu? O que vale a pena? Vale a pena eu sair? Daqui a pouco eu posso desabilitar a terceira. Eu posso ter só 2 saídas. Entendeu? Eu posso ter uma saída num take mais curto. Eu coloco no 0 a 0. E aí eu coloco um take mais longo. Entendeu? Abre N possibilidades. Ok? Vamos lá para a prática. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Aí o prêmio. Aqui o F7 do prêmio, né? Ele é grande mesmo, tá? Ele tem bastante função aí. E é a mesma coisa. Você vai configurando o que você vai querer usar. Ah, eu não quero usar a saída parcial. Você só colocando a saída parcial falsa, você desabilita ela. Entendeu? Ah, eu não quero usar o alerta. Porque ele, além de chegar aos $500, ele dá um alerta. Não, eu não quero usar. Eu não quero usar limitador. Então eu posso desabilitar isso aqui, eu posso desabilitar isso aqui, eu posso desabilitar isso aqui. Ok? E aqui eu posso desabilitar também como? Colocando 0. Ok? Então aqui você desabilita, daqui para baixo você desabilitou, você está usando a parte que interessa. E assim vai. Tá? A parte principal que eu acho muito legal é o trailing stop. Tá? Vou ser bem sincero com vocês, eu acho que o grande lance do robô do semiautomático é a parte de trailing stop, eu particularmente. A parte de meta financeira, eu acho que é legal. E a saída parcial. Fantástico. Eu acho que é ferramentas assim que ajudam a gente. Perfeito? Pessoal, estou mostrando aqui. Se eu colocar para executar alguma coisa, alguma ordem, alguma coisa, ele não, para atingir o TP1, TP2, ele precisa andar, então nós não temos tempo no webinar. Vídeos complementares estarão destinados. Eu acabei não comentando, mas todos eles depois do Basic, ele tem aqui, ele mostra o resultado do dia, quanto você fez na conta, positivo ou negativo. Quer ver, ó? Deixa eu colocar, ele mostra aqui, ó. Essa conta é uma conta de teste. E tá aqui, ó. Ah, não foi executado nada, né? Isso. Ele vai mostrar sempre os resultados que a gente fez. O ATR do dia tá em 58, tá? Isso é importante. O candle time, quanto tempo falta para fechar, são complementos. Não, o Jonathan tem uma pergunta importante sobre o prêmio, tá? Vamos lá. As saídas são só em pontos ou em percentual? Eu não sou a pessoa que entende de programação, mas um dos gargalos da programação é essa questão do percentual em lote. Eu gostaria que fosse em percentual, tá? Por isso que teve que fazer ele segmentado. Então você tem que informar o lote que você está operando e o lote que você quer sair com os pontos. Entendeu? Tá. Então, beleza. Tá? Outra função aí o Eric pede. Evandro, ele informa quanto já andou no dia o mercado, se sim, se vale ainda a pena entrar na operação? Não. Ele não informa isso porque a forma que tu enxerga como andou o mercado, outra pessoa pode enxergar diferente. Então ele tem funções padronizadas. Tá? Tem funções padronizadas. Tá? Deixa eu voltar aqui só para encerrar para vocês, porque a gente não consegue fazer a prática, né? Então desses 4 aí que estão, o bônus é o Advanced. Tá? Quando o pessoal da U-Trade me convidou, a gente entrelaçou, eles me dão a oportunidade, né, de falar para vocês, enfim, e aí a gente entrelaçou o bônus, né, para vocês que estão participando hoje, vai ser o Advanced. Tá? Então, eu falei que eu sou fã, né, tenho que pelo menos ofertar alguma coisa gratuita que eu goste, né, que eu uso. Então eu gosto dele, tá? Então eu acho que é um semi-automático Advanced. Tá? A gente vai dar 30 dias gratuito para vocês, tá? Então até o dia 20 de dezembro aí, para vocês testarem MT4.
tá? Fiquem bem à vontade, tá? Então, é um bônus que é o que a gente consegue, né? Ah, como que eu faço um bônus? O bônus é simples, tá? Não precisa ser muita situação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Você vai no site da Estúdio Finance, eu vou colocar o link aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Você vai no site da Estúdio Finance. No site da Estúdio Finance você vai... Tem uma área que é conteúdo gratuito, tá? Então você vai em conteúdo gratuito. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Tá? Isso. E aqui no conteúdo gratuito você só coloca o teu nome, o teu e-mail e tu vai baixar o semi-automático lá. Ok? Então, tá aí, você vai receber uma mensagem, só confirma, ele já baixa o teu e-mail lá. Tá? Evandro, Cláudio, estou participando da segunda fase do campeonato manual. Eu posso usar esse sistema automático na conta do campeonato? Pode. Pode porque ele não entra como um robô. Na hora de fazer o monitoramento lá, ele não entra como um robô. Pode usar sim. E se vocês quiserem downloads aqui, aproveitando, né? Tem outras ferramentas lá para vocês, né? Tem planilha, tem indicadores, fiquem bem à vontade. Tá, gente? Esse aqui é o link. Pode guardar o link aí, pode estar no site da Studio Finance. Tá? São 30 dias do Advanced. Tá? Então eu acho que é uma forma que a gente pode contribuir. E depois, se quiser o Basic, também não tem custo nenhum, né? Podem participar. Perfeito? Pessoal, eu não gosto de me estender muito, tá? Então vou colocar para vocês aqui. Fiquem de olho, se vocês quiserem se inscrever no canal da Estúdio Finance lá, procure lá Estúdio Finance, Evandro Guinzelli. Vai ter vídeos aí sobre a utilização deles, né? Já tem alguma coisa, mas tem que ter algumas coisas melhores. Aproveite e se inscreva no canal, né? E eu gostaria enfim, falei super rápido, né? Gostaria de agradecer vocês, né? Eu vou deixar o meu muito obrigado, encerrando oficialmente a apresentação, mas eu gostaria de abrir para perguntas, e se vocês me permitirem, eu primeiro respondo as perguntas e depois eu falo um pouco mais sobre o servidor virtual aí, que é pós-webinário, né? Eu acho que pode agregar com isso, né? Eu não queria me estender muito aí com vocês, né? Porque eu sei que o tempo é precioso e não volta, né? Eu acho que vocês terem ideia, jogar a ideia e captarem, depois vocês podem ir atrás, né? E aprender mais. Dúvidas, perguntas, podem pedir à vontade. Algumas lá do começo lá, qual que é a linguagem de programação do MetaTrader, tá? Importante falar, MT4 e MT5 são diferentes, tá? A linguagem de programação. Eu não sei qual é, porque eu não sou programador, mas me falaram que é parecido com C, com C Sharp, tá? Espero que ajude aí. Perfeito? O Eric pediu ao realizar uma função semiautomática. Tem sempre que ser uma estratégia definida. Você define antes, tá? Você define antes. A MQL4 e MQL5 são diferentes. Perfeito. Tá no site lá, Alex. Se tu quiser ver lá, entra lá, clica em cima do Premium lá. Tá no site aí. Fica melhor assim, né? Porque a ideia é compartilhar mais conhecimento e não colocar nada à venda aí hoje, né? Isso. Sim, sim, eu vai ter tanto no site da YouTrading, o Leonardo pede, você disponibilizará esse vídeo no YouTube? Entrei atrasado e perdi as explicações. Sim, a apresentação, sim, vai estar, pela YouTrading, né? E no canal da Estúdio Finance. Já convido vocês, eu vou fazer um outro webinário, né? Abusando da Estúdio Finance, no final do ano, né? Dia 14. Já vou avisar que tem um último webinário do ano aí, tá? Vou falar aí, né? Basicamente isso. Perguntas, dúvidas?
Eu queria mostrar para vocês uma grande diferença. Só deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Eric pede, muito bom, obrigado, apresentação. Vocês oferecem curso online? Então, eu tenho um curso sobre DAX online, mas nem está visível no site, ok? Eu, em 2017, estou focado muito com robôs, estou operando muito com robôs, testando, desenvolvendo robôs. Eu parei de dar cursos presenciais, eu participo só de eventos que me convidam. O que eu disponibilizo hoje, com agenda pré-definida, é uma mentoria individual. Ponto. Tá? Uma ou duas pessoas por mês, mentoria individual, bem pontual, para mim desenvolver a pessoa. Para essa pessoa participar de uma mentoria, tem que entrar em contato comigo e passar para uma entrevista. Tá? Tem um processo de metodologia, de avaliação, de puxar a orelha, que eu gosto de fazer do meu jeito. Né? Ou se é para aprender, tem que aprender. Né? Eu sou meio faca na bota, assim, né? Tem que ser do jeito. Então, os cursos online é uma ferramenta muito útil, tem algumas coisas gratuitas, mas não é um produto principal, porque senão eu não opero, né? Entendeu? Se eu ficar só dando curso, não opero, e o meu negócio é operar. Gente, queria mostrar para vocês aqui, eu criei um semiautomático basic, e aqui vocês viram a diferença. Podem ir fazendo perguntas, tá? Vocês viram a diferença de 1.75 ms, tá? Milissegundos. Aqui foram as ordens que eu lancei hoje de tarde de teste, tá? E eu vou lançar agora de novo, tá? Está no VPS e eu vou colocar o semiautomático. É o mesmo semiautomático, ele vai colocar 200 pontos de ganho, 20 pips de ganho, 20 pips. Eu vou colocar 30, tá? Eu vou colocar 150, tá? Vou colocar um pouquinho antes. 150 e 150, 15 pontos, tá? Só que eu criei uma função só para esse webinário, né? Para ele enviar ordens. Então ele vai enviar as ordens, ele vai enviar 100 ordens. 100 ordens, tá? E eu vou dar um OK para ele enviar aqui. Vamos ver se ele vai funcionar, se ele não vai, só para vocês verem. Presta atenção na tela, tá, gente? Olha aí. E ele está posicionando ordens. Tá vendo? Ordens pendentes de compra. Aqui, ó, buy limit, estão vendo? Ó. E agora ordens pendentes de venda, tá vendo? Com TP, depois você vai colocar TP. Agora tá colocando os TP, ó. Tá vendo, ó? Posicionando os TPs e os stops. Tá vendo? Ou seja, ele colocou 100 ordens. Alguns segundinhos ele colocou 100 ordens. Tá? Agora, tu imagina ele colocar essas 100 ordens. Ó, ele está colocando os objetivos, os TPs, coisas. Agora, tu imagina ele colocar em uma transmissão de 200 e poucos milissegundos. Entendeu? Entendeu? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar ele para colocar as ordens e vou fazer ele fechamento. Eu criei isso para vocês verem a velocidade, por que a minha ordem chega 100 vezes mais rápido. Se você tem um servidor com 250 ms e eu tenho 1.75, o meu semiautomático ele fica no servidor, ele não fica na minha conexão local. Entendeu? Então, olha só, está encerrando todas as ordens. Ali, ó. A gente nem consegue fazer isso. Manualmente a gente não consegue. Mas um semiautomático faz isso. Entre outras funções. Pronto. Colocamos 100 ordens, cancelamos 100 ordens. Muito rápido, né, gente? Vamos lá, tem uma promoção. Vamos lá. O Cláudio Rodrigues, você podia fazer uma promoção para o pessoal da fase final do campeonato de Forex para a mentoria. A minha mentoria, Cláudio, são no máximo 10 a 12 pessoas no ano. Porque a pessoa que entra na mentoria comigo fica uns 2 meses comigo, 2 meses e meio. Tá? Então, são 10 a 12 pessoas por ano. Por isso que eu nem divulgo. Porque se é para fazer algo e dar assim só para fazer, para arrecadar dinheiro, não. Eu quero formar pessoas e as pessoas que eu estou formando, graças a Deus, se tornam meus amigos, meus parceiros, entendeu? E aí a gente faz. Não é um investimento alto, Aderi. Não é um investimento alto, só que o que acontece? Eu priorizo a qualidade. Por exemplo, eu penso o seguinte: eu não gosto de dar 5 dias de aula seguida.
porque eu acho que o teu aprendizado não vai ser o mesmo. Então a gente vai ter aula 1 ou 2 vezes por semana, tu vai ter tarefas, tu vai voltar, tu vai me entregar, entendeu? A Cíntia tá aí, né? A Cíntia podia contar um pouco como foi, ela participou do processo, né? Entendeu? Então, mas não é o assunto de hoje, tá? Não é o assunto de hoje. A mentoria online ou pessoal? Cara a cara. Tem, prioritariamente online, né? Porque online é onde eu consigo extrair mais a pessoa, né? Entendeu? É onde a gente vai ficar 2 meses e meio, quase 3, né? A gente vai ficar 2 meses e meio, quase 3 aí, né? Então, presencial, não adianta você ficar uma semana aqui comigo. Você fica uma semana sentado no meu lado aqui no meu escritório, você vai aprender um pouco. Depois você vai embora, você vai ter você e o computador, você vai cair na mesma. Então eu preciso desenvolver do outro lado. Beleza? Depois, se quiser vir depois que passou tudo, que você vir passar um dia, 2 aí, vem aí, né? Toma um chimarrão, um chá, um café. Dayton, né? Sou totalmente iniciante, só para ter uma ideia de valores investidos e de retorno. Como seria, Evandro? Claro que essa seria uma segunda renda a princípio. Ótimo, eu gostei da tua pergunta. Eu acho que todo mundo pensa em ir para o mercado financeiro e sair do emprego e ir para o mercado financeiro. Para se profissionalizar, tem que se dedicar. Se você puder ter a tua atividade, tua renda, teu trabalho e tu conseguir ganhar no mercado financeiro, é o ganha-ganha. Seria legal. Essas perguntas que você está fazendo de iniciante, é isso que você tem que ter de resposta para quando você operar. Entendeu? Quanto dá para ter de retorno, quanto dá para ter de risco, quais são os horários que eu vou ter que operar, quanto dinheiro eu preciso, entendeu? Isso tudo você tem que ter as respostas, tá? É muito complexo eu responder aqui, né? Quanto dá para ter investido? Tu pode partir continhas a partir de $100, né? E aí o risco, retorno, tem que ter um processo de aprendizado para entender o que vai fazer. Tá? Legal. Tá? Tem mais alguém aí? Mais alguma pergunta? Semiautomático, VPS, tudo certinho, dúvidas? Tem alguém do Rio Grande do Sul aí? Coloca ali da onde vocês são aí. Eu sou do Rio Grande do Sul, quem é de Santa Catarina? Quem é de São Paulo? O Anderson, Distrito Federal? Tem alguém de fora, de Portugal? Fui fazer uma palestra em Portugal esse ano, adorei. 100 pessoas, 100 portugueses lá, muito legal. Sorocaba. Oh, legal, José Francisco. Tive esse mês passado agora. Tive em Sorocaba. Fiquei 3 dias lá em Sorocaba. Legal, Goiás, Limeira. O Isaac eu conheço, né? O Gilmar eu conheço mais na internet, né? Mais de papo mesmo, né? Tumbiara, Goiás. Isaac eu conheci num evento em São Paulo, né? Franca, legal, legal. Tem um amigo trader de Franca. Ele é gaúcho, mora opera bolsa. Limeira, legal. Cláudio de São Paulo. Muito bom, gente. Alguma consideração, por favor? E César, o Maicon, né? O Maicon tá chegando agora, né? Maicon de Curitiba. Legal. Eu estou com o automático pela Smartbot. Não conheço. Deixa eu falar para vocês. Essa semana vai ter um evento em Porto Alegre, uma palestra de Bolsa e Valores. Não precisaria participar, mas eu vou participar. Porque a gente vai ter um amigo que é amigo meu trader de Porto Alegre, né? Que daí eu disse, vai lá, a gente toma um café, a gente se conhece. E vai ter alguma coisa sobre robôs, por isso que eu vou assistir. Tá? Não que eu acho que vai aprender muita coisa, mas alguma novidade de tecnologia, alguma coisa a gente aprende. Então, tem que se mexer, entendeu? Ali Fedrizi. No site da YouTrading e no canal da Estúdio Finança. O que eu recomendo para todos, pessoal? Eu recomendo o seguinte. Deixa eu pegar aqui para... Quem entrar na Estúdio Finance, tá, e baixar a ferramenta ou cadastrar o seu e-mail em alguma área aqui, você recebe todas as novidades da Estúdio Finance. Entendeu? Então você pode cadastrar aqui, saiba mais aqui, só você vem no saiba mais aqui, você coloca o teu nome e teu e-mail, ou você baixa
Aqui eu coloquei o semiautomático, deixa eu colocar em outra parte aqui. Você só coloca lá e você recebe todos os e-mails, tá? O que é legal? Se vocês quiserem, para testar as ferramentas, deixa eu colocar aqui para vocês. Esses são os sinais, você vai receber logo mais adiante. Não ainda tá aqui, deixa eu ver se tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não. Nem eu sei às vezes, viu? Nem às vezes eu sei no site. Vou ver se tá aqui. Vocês podem baixar MetaTrader para quem aqui. Robôs, tem aqui um pouco, não. O campeonato tá rolando, acho que treinamentos. Não, downloads aqui, ó. Aqui. Se quiserem baixar o MetaTrader para testar, eu sugiro, tá? Deixem ter o MetaTrader aí que vocês estão operando separadinho e baixem outro MetaTrader só para fazer testes, tá? Para nunca ter problema de conflito, nada quem está começando. Beleza? Vamos lá. Legal. Ali Fedrice, né? Gastão, eu conheço um trader australiano que faz o inverso. Ele usa o robô para entrar e depois assume manualmente. Ele prepara o robô quando acha que é uma boa entrada. Está se formando, o robô já tem estratégia dele. Eu uso o robô que ele faz isso, mas 100% automático. Ele entra e ele sai também. É diferente, mas algo que eu aprendi. Bacana, é legal essa informação. Né? Legal, bacana. Gente, mais perguntas? 9h30 é o encerramento, né? Eu estou à disposição. Gostaria que vocês viessem aqui no conteúdo gratuito e baixem esse semiautomático, tá? Vem aqui no conteúdo, eu vou colocar o link. Baixe esse semiautomático, é gratuito por 30 dias, aproveite. Se quiserem mandar feedback, mandem um feedback, tá? E era isso. Para hoje era isso, né? Algumas perguntas aí, né? Legal, legal, gente do Brasil inteiro, né? Cláudio, como é que tá? Sérgio. O Cláudio eu conheci, Cláudio já veio a Caxias, né? Cláudio, conheci o Sérgio em São Paulo, 2 vezes. O André conheci em São Paulo, né? Quem mais eu conheço pessoalmente? O Isaac. Obrigado. Gente, boa noite. Espero ter contribuído, tá? Mercado financeiro é isso, a gente tem que levar com seriedade, construir cada dia, tá? Se vocês quiserem estar na sala da U-Trade em todas as terças-feiras, das 8 às 10 da manhã, eu estou lá. Tá? Hoje de manhã eu estava lá, fico analisando o gráfico, se dá alguma operação eu entro, mas a ideia é educacional, entendeu? É aprendizado. Tá? Valeu, boa noite, fiquem na paz. Obrigado. Sim, Sorocaba, gostei de Sorocaba. Gostei. Abração, gente. Tchau, tchau.